Fala, moçada, pela de coração de Jesus, tudo tranquilo? Espero que sim. Mais uma vez com vocês, professor Samuel, e hoje vamos dar continuidade à nossa aula sobre vírus. E agora vamos falar sobre viroses. Esta aula é a aula 11, nós comentaremos um pouco sobre as doenças causadas por essas partículas intracelulares obrigatórias. Lembram disso? Os famosos PIOs, parasitas intracelulares obrigatórios. Lembrando que os vírus precisam entrar dentro de uma célula para poder conseguir realizar todo o seu processo metabólico. Fechou? Então, olha só o que acontece. Os vírus, se eu parar para fazer uma análise sobre o comportamento deles, eles podem provocar danos à agricultura, à pecuária, à saúde humana. Só que nós temos uma área da biologia chamada de biologia molecular que ela consegue identificar os vírus, ela consegue possibilitar a prevenção, inclusive o tratamento das infecções virais, de uma forma muito rápida. Se a gente fosse parar para pensar há 30 anos atrás, o comportamento de um estudo sobre vírus com o comportamento de estudo de vírus hoje, é só acompanhar na mídia o que tem se falado sobre a questão do famoso coronavírus, que é o tópico do momento em relação a essa questão da famosa pandemia que nós estamos passando. Inclusive, é o motivo de estarmos gravando essa aula e estarmos estudando de forma virtual, né? Então, o que acontece? Essa ciência chamada de biologia molecular tem essa função, então, de identificar, tentar criar mecanismos para poder destruir possíveis infecções virais. E aí, o que acontece? Quando os vírus conseguem ultrapassar nossa barreira de defesa, as barreiras protetoras do nosso corpo, e eu tenho que pensar primeiro em nossa pele, e aí nós temos, e conseguem também escapar do quê? Do controle imunológico, e aí o que acontece? O nosso corpo ele vai tentar fazer de tudo para criar uma resposta. E aí essa resposta depende de cada um de nós, porque cada indivíduo, apesar de ser da mesma espécie, tem um padrão genético diferente. Cada um de nós tem um tipo de resposta imunológica, seja para vírus, seja para bactérias, seja para fungos, seja para protozoários, enfim. Qualquer tipo de doença vai ter uma resposta diferente para cada tipo de indivíduo. Mas, professor, existem pessoas que têm o mesmo tipo de resposta? Galera, com certeza, isso pode acontecer sim. E aí, diversos fatores podem influenciar a gravidade da doença. O tipo de tecido afetado, qual parte do nosso corpo foi afetado, qual está sendo destruído. O coronavírus, por exemplo, o Covid-19, ele é muito crítico porque ele acaba afetando as vias respiratórias. E sem oxigênio, a gente sabe que a gente não consegue produzir energia. E sem energia, meu corpo não consegue fazer nada. O tipo de vírus também, nesse caso, os retrovírus, eles são vírus bem impactantes, digamos assim, e o estado geral de saúde da pessoa infectada. Uma pessoa que já está doente, ela tem muito mais chance de desenvolver uma doença mais grave do que uma pessoa sadia, por exemplo. Lógico que isso não é padrão, pode ser que uma pessoa totalmente sadia pegue a doença e acabe morrendo por causa de uma infecção viral. Como eu havia dito, isso depende muito da pessoa, isso varia de pessoa para pessoa. A resposta imunológica varia de indivíduo para indivíduo. E aí o que acontece? Muitos vírus possuem genes que codificam o quê? Os famosos fatores de virulência. O que é um fator de virulência? É aquilo que o vírus tem que vai determinar o quê? A sua eficiência, a sua eficácia na sua multiplicação e na sua transmissão. É aquela história. Todo mundo aí, alguns de vocês, já brincaram com aquele joguinho do celular, o Plague Inc., que aí a sua missão é disseminar o vírus no planeta, né? E aí, conforme você sabe que vírus que tem uma transmissão aérea, tem muito, e por água, o fator de virulência dele é bem maior comparado, por exemplo, a, de repente, um vírus transportado por uma capivara. Todo mundo tem contato com capivara? Não. Agora, todo mundo tem contato com ar ou com água? Sim. Então, o fator de virulência seria isso. Então, o Plague Inc., esse joguinho, recomendo, nesse momento de quarentena, até brincar com isso aí, para até entender um pouco mais sobre como funciona a ação viral. E aí, a perda desses fatores, que é justamente o que o pessoal tenta destruir, que o pessoal tenta quebrar, de repente, conseguir entender ali o funcionamento de uma proteína e tentar destruir aquela proteína, e aí, essa quebra, essa perda desses fatores resulta, então, na atenuação do vírus. Ou seja, o vírus fica mais fraco e aí você acaba reduzindo o seu poder patogênico. É a partir dessa atenuação, ou seja, desses vírus enfraquecidos, que você pode criar uma vacina. Ou seja, quando a gente toma uma vacina para uma doença viral, você está tomando o quê? Um vírus atenuado, a doença já enfraquecida, no caso. E aí o corpo fica mais. É mais fácil para o organismo conseguir criar, então, essa resposta imunológica para esse tipo de situação.
E aí, dentre deles, o primeiro que a gente vai falar é justamente o HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana, que é o vírus causador da AIDS. Ele foi isolado em 1983 pelo médico e professor francês Luc Montagnier, e aí vários estudos depois acabaram chegando à conclusão que esse vírus ele já existe desde a década de 1920. Foi feito um estudo bem assim, em loco mesmo, o pessoal foi atrás de registros de hospitais, de postos de saúde, de onde tinham doenças que apresentavam esse tipo de característica, ou seja, que a pessoa baixa a imunidade e com isso acaba morrendo por causa de uma gripe, de uma pneumonia. Eles começaram a tabular esses dados e eles chegaram à conclusão que o vírus da AIDS, então, ele age já desde a década de 1920 lá na África. E aí, só que ele teve essa explosão a partir da década de 80, então, que foi descoberto, várias pessoas famosas acabaram contraindo esse vírus e acabaram indo a óbito por causa desse tipo de doença, porque o HIV, ele acaba destruindo, como nós vamos ver, o quê? As nossas células de defesa. Ele é um retrovírus envelopado, então, olha só, já tem dois mecanismos. Então, além de ele ser um retrovírus, lembra? O retrovírus é aquele camarada que é um vírus de RNA que tem a famosa transcriptase reversa. Ele também é envelopado, ou seja, o núcleo capsídeo, que é aquele conjunto do capsídeo mais o código genético, tem essa capa proteica formando uma estrutura chamada de core. Ou seja, fica até mais fácil para ele conseguir o quê? Entrar em contato com uma célula, porque a célula acaba pensando, opa, é um pedaço meu. E aí permite, então, a liberação do núcleo capsídeo dentro dela. Dentro do core, então, tem um envelope. Esse envelope tem uma dupla camada de lipídios. E aí é o local onde que nós temos as proteínas específicas desse vírus, que é justamente o que o pessoal tenta combater, que nem nós vimos na aula passada. Eles tentam combater a enzima chamada de transcriptase reversa, eles tentam combater as proteases, tentam combater também as integrases. Então, tem que ficar bastante atento a esse tipo de situação. Então, novamente, lembrando aí, ó, um vírus envelopado, você tem um envelope, ali você tem um capsídeo, e dentro do capsídeo você tem o código genético. Como é um retrovírus, é um vírus de RNA, e ele também apresenta a enzima aqui, deixa eu só tirar um pouquinho, chamado de transcriptase reversa. O que ela faz? Ela produz um DNA a partir do seu próprio RNA. Ele faz o caminho contrário, ele faz o caminho invertido. Aqui é mais um exemplo de como funciona isso. Então, você tem a adesão, né, que é a famosa adsorção, a penetração logo após a fusão com o envelope, ele libera ali tanto o RNA viral quanto a transcriptase reversa. E aí, essa enzima vai induzir o quê? A produção de um DNA viral. E aí, esse DNA viral, ele vai entrar dentro do núcleo e ele vai se integrar ao DNA da célula. E para isso, quem faz esse papel é a enzima chamada de DNA integrase, que é uma das que os coquetéis tentam destruir para evitar que o vírus consiga fazer isso. Depois que o vírus se integra ao DNA da célula, acabou. O que acontece? Ele vai induzir a célula a produzir novos vírus. E aí chega um ponto, então, que vai ter a lise da célula, acaba morrendo a célula por causa da produção de novos vírus, e cada um dos vírus liberados, ele vai infectar uma nova célula, e aí você vai aumentando o quê? Os fatores de virulência desse vírus. E as células-alvos do HIV, infelizmente, são os linfócitos T4. Principalmente, o T4, ele tem um papel crucial, por quê? É ele que ativa duas células dentro do quê? Dentro daquela linha de montagem de um anticorpo. O linfócito T4, principalmente o CD4, que ele tem essa proteína ali, e o vírus tem afinidade muito grande com essa proteína, o linfócito T-CD4, o que ele faz? Ele ativa os macrófagos, né, os monócitos, né, aquelas grandes células que fagocitam, e eles também ativam os linfócitos B. Se você pega e tira o linfócito T, o macrófago não é ativado e muito menos o linfócito B. Então você não tem a produção do quê? Dos anticorpos. E aí, se você não produz anticorpos, você não consegue combater nenhum tipo de doença e a sua imunidade, então, ela baixa. Por isso que é chamado de vírus da imunodeficiência humana. E aí o que acontece? Onde houver a CD4, o vírus terá maior facilidade. Os monócitos, então, 40%, os linfócitos B, 55%, pele, medula óssea vermelha, entre outros. Então, é um vírus que afeta realmente todo o processo de produção de anticorpos. E sem essa produção, com você ele acabando destruindo o CD4, você acaba também impedindo que o corpo crie o quê? Células de
memória. E isso facilita, então, a morte por qualquer outro tipo de doença, porque o seu sistema imunitário vai estar enfraquecido. A AIDS, então, o HIV, né, tem 3 fases principais: a aguda, a fase de latência, que é chamada de crônica, e a AIDS propriamente dita. A fase aguda, ela se estende do contágio até cerca de 2 semanas. O indivíduo tem febre, cefaleia e ínguas, né, que são inchaços nos nódulos linfáticos. Professor, lembra o que é isso para mim, galera? De repente, a íngua é bem comum aqui, axila, virilha, algumas bolinhas que surgem no pescoço. Geralmente, as meninas, durante o período da menstruação, aparecem nódulos nos seios. São os nódulos linfáticos. É comum ter esses inchaços, porque o nódulo linfático ele participa ativamente no quê? No processo de luta, defesa contra possíveis partículas microscópicas, possíveis partículas ruins para a gente. E aí, às vezes, surge uma bolinha e aí, de repente, ela some. Só é o inchaço, então, desses nódulos linfáticos. Então, a fase aguda tem essas características. O período de latência é a fase crônica. O paciente não tem sintoma algum, só que ele pode acabar transmitindo o vírus para outros indivíduos. E aí já tem relatos que, às vezes, essa fase crônica pode durar até 10 anos. A pessoa não tem nenhum sintoma. Ela é chamada de assintomática, só que ela pode acabar passando a doença adiante. E a última etapa, então, é a AIDS propriamente dita. E aí o paciente apresenta vários sintomas: fadiga, febre, inchaço crônico dos gânglios linfáticos, pontos vermelhos na pele, distúrbios do sistema nervoso central. E é nesse ponto, então, que a imunidade baixa drasticamente. E se a pessoa pega uma pneumonia, uma tuberculose, uma gripe, qualquer outra doença que enfraqueça bem, como ele já vai estar fraco, ele acaba indo a óbito por causa disso. Então, assim, teoricamente, a AIDS não mata ninguém. O que mata é a doença associada a ela. O que o vírus da AIDS faz é o seguinte: o HIV ele acaba destruindo o sistema de defesa. Ele facilita, então, a entrada de doenças associadas. E aí, esse gráfico é bem interessante que ele mostra isso. Deixa eu só tirar aqui minha imagem. Olha só. Você tem número de linfócitos CD4, e aí, aqui a fase de quê? Semanas e depois em anos da infecção. Então, vocês têm tudo aqui, ó. A infecção primária, ou seja, quando a pessoa tem o primeiro contato com a doença, a fase aguda, ó, você tem um aumento muito grande do vírus, e aí você tem um decréscimo do quê? Dos linfócitos. Automaticamente, quando você tem ali uma queda dessa fase aguda, quando os sintomas desaparecem, você tem um aumento leve desse bendito da quantidade de linfócitos. Só que a fase de latência, o que acontece? Esses linfócitos eles começam a serem destruídos, eles vão diminuindo, 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 e automaticamente o número de vírus o quê? Ele vai aumentando, aumentando, aumentando. E aí quando chega na fase sintomática, que você aumenta e muito a quantidade de vírus, é nesse momento que decresce muito o número de linfócitos, e aí uma infecção oportunista pode acabar matando a pessoa. Lembra que eu disse, olha só, ela pode chegar até uns 10 anos aqui, 8 a 10 anos, essa fase chamada de latência. Então, isso aqui mostra para mim o comportamento desse tipo de vírus. E aí, como que pega a AIDS? Gente, relação sexual sem uso de preservativos, transfusão de sangue contaminado, uso de seringas contaminadas, compartilhadas, material de odontologia, de pedicure e manicure contaminado, durante a gravidez, quando você tem um rompimento da placenta ali, você pode acabar passando, transmitindo o vírus para a criança. Só que hoje você já tem um tratamento muito bom com a mãe que usa o coquetel. Em 99% dos casos, a criança nasce sem o vírus nenhum, porque isso impede. E a amamentação, por incrível que pareça, a amamentação também passa o vírus para a criança, tá? E aí, o que fazer para evitar? Usar camisinha durante a relação sexual, né? Evitar contato com fluidos, utilizar seringas descartáveis, tanto que eu já até comentei um pouco com vocês na aula passada sobre o sistema imunitário, que na minha época de criança a gente era vacinado com pistola de ar comprimido. E a partir do momento que você tem um acréscimo desse tipo de doença, dessas infecções sexualmente transmissíveis, principalmente por uso desse tipo de seringa, hoje a vacinação é totalmente feita com material descartável. Transfusão de sangue, né, totalmente limpo disso. Até mesmo a pessoa que tem AIDS, se der positivo no resultado, ela não pode doar sangue para evitar esse tipo de situação. E o uso de coquetéis pelas mulheres grávidas. Então, assim, hoje já tem tratamentos que diminuem muito a ação do vírus dentro do corpo da pessoa. Beleza, galera? E nós temos também algumas doenças virais associadas a quê? Ao sistema genital, o sistema reprodutivo, pênis e vagina, ânus, ali naquela região mais, lógico que o ânus não faz parte do sistema reprodutivo, pelo contrário, mas aquela região genital dali de baixo. O condiloma acuminado,
que ele é uma doença sexualmente transmissível causada pelo papilomavírus, o HPV-2, é um vírus envelopado de DNA, e ele acaba criando o quê? Verrugas nas regiões genitais, seja no pênis, seja na vagina, seja no ânus. Inclusive, essas verrugas, elas podem formar, inclusive, uma estrutura chamada de crista de galo. Tem uma foto muito impactante na internet, se você pesquisar, que toda a vagina da menina tem essas verrugas, essas cristas de galo aí, é bem impactante mesmo. Então, é um tipo de situação. Lógico, o HPV acaba causando outros tipos de doenças, mas esse é um tipo, são as famosas verrugas genitais. E aí, a apostila traz isso aqui, a estimativa anual de novos casos de doenças relacionadas ao HPV. E é bem interessante, olha só. Em azul aqui, homens, e rosa, mulheres, né? Verrugas genitais, 17 milhões e 300 mil casos por ano, 14 milhões e 700 mil casos por ano. Câncer de colo de útero, específico das meninas, 530 mil casos por ano. Câncer de ânus, 11 mil nos homens e 13 mil nas mulheres por ano. Câncer de garganta, sim, o HPV acaba induzindo um câncer de garganta, 17 mil nos homens e 4.400 nas mulheres. Câncer do pudendo e vagina, né? 21 mil casos das mulheres. E câncer de pênis, 11 mil casos por ano associados ao HPV. Então, teve até aquela campanha de vacinação dos adolescentes, das meninas e dos meninos, para justamente evitar esse tipo de situação, para inibir a ação do HPV, então, no corpo humano. E aí o herpes simples genital, que é causado pelo herpes simples tipo 2, o HSV2, que é o vírus envelopado com DNA, que ele acaba causando esse tipo de situação, parecem queimaduras, mas na periferia ali do ânus, na periferia da vagina, na periferia ali na glande, né, na parte, na cabeça do pênis, né, acaba possibilitando esse tipo de situação e acaba sendo transmissível também. Se você entrar em contato com isso aí, você pode acabar pegando esse tipo de infecção sexualmente transmissível. Dependendo do grau da lesão, você pode inclusive perder partes do seu aparelho genital, ou do pênis ou da vagina, né, dos grandes lábios ali. Beleza? Galera, vou lá na página 113 então para a gente fechar essa questão. Questão 2 de sala, 113 a página. Os vírus são agentes infecciosos ultramicroscópicos que precisam recrutar uma célula hospedeira na qual possa se replicar. A ilustração a seguir representa um vírus causador de uma doença em seres humanos e que é dividido em HIV1 e HIV2. Né? Relativo a esse vírus, é correto afirmar que, gente, quando você olha ali, o que você vê? Você vê um vírus envelopado, você vê o capsídeo, você vê ali a transcriptase reversa, então automaticamente você já coloca de lado aí que ele é um retrovírus. Só os retrovírus possuem essa bendita transcriptase reversa. Relativo a esse vírus, é correto afirmar que, letra A, a infecção se inicia pela injeção do DNA por vírus nos linfócitos humanos. Não. Ele vai injetar o que ali dentro? Ele vai injetar o RNA. Lembra disso? Retrovírus são vírus que apresentam RNA como código genético. Letra B. O tempo de infecção e a manifestação da doença é o mesmo de pessoa para pessoa. Não. Como eu havia dito no começo da aula, essa questão dos fatores de virulência varia de pessoa para pessoa. Existem pessoas no planeta, por exemplo, que são imunes ao vírus da AIDS. Eles não pegam AIDS. Ele pode fazer sexo com uma pessoa contaminada que ele não pega AIDS. São poucas pessoas? São. Então, olha só como que isso é relativo. C. O HIV1 e o HIV2 estão tão resistentes que não há nenhum tipo de tratamento. Parei. Lógico que há. Você não tem assim uma eliminação 100% eficaz do vírus. Alguns casos foram documentados que conseguiram acabar, o corpo conseguiu eliminar o HIV. Só que, lógico que existem tratamentos, tem os coquetéis. Então, essa alternativa está incorreta. Letra D. Além de atacar o vírus, é importante combater as infecções oportunistas que enfraquecem o sistema imunitário e facilitam a ação do vírus. O HIV1 e o HIV2 são vírus que fazem o quê? Síndrome da imunodeficiência adquirida. É o vírus que baixa o quê? A imunidade humana. Então, eu tenho que acabar destruindo este camarada aqui. Né? Vamos lá na questão 1 da página 114, continuando falando sobre a AIDS, né, em si. Um gel vaginal poderá ser um recurso para as mulheres na prevenção contra a AIDS. Esse produto tem como princípio ativo um composto que inibe a transcriptase reversa viral. Essa ação inibidora é importante, pois a referida enzima, olha o comando da questão, o que ela quer que você responda? Ele está o quê? Ele está inibindo a
transcriptase. O que a transcriptase faz? Letra A. Conta com dupla hélice do DNA. Não, ela não é isso. Letra B. Produz moléculas de DNA viral que vão infectar células sadias. Também não. Quem infecta é o RNA. Letra C. Polimeriza moléculas de DNA, tendo como molde o RNA viral. Lembra, gente, o que eu falei? A transcriptase reversa, então, ela consegue produzir um DNA viral a partir de uma molécula de RNA. Galera, por hoje é só. Até a próxima aula, onde continuaremos a falar sobre doenças causadas por vírus. Valeu, abraços!